Olá, família pastoral, eu sou a Vera. Oi, eu sou o Zoré, somos da Pastoral Familiar Centro-Norte Araras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos nos preparar para o encontro presencial ou à distância dentro da Semana Nacional da Família. O segundo dia nos traz o tema Amados e Chamados por Deus, tema elaborado pela Comissão para Ministérios Ordenados e Vida Consagrada dentro da CNBB para o mês de agosto de 2020. Este tema faz-nos refletir sobre vocação. Ninguém nasce por acaso, cada pessoa é amada, escolhida e chamada à vida por Deus. Para falar um pouco sobre vocações, convidamos uma pessoa muito querida pela pastoral familiar, o Padre Ismael. Mas antes do Padre falar, algumas sugestões para trabalharmos dentro dos encontros na Semana Nacional da Família. Dependendo da situação do encontro, se é presencial ou à distância, você pode se adaptar às necessidades da ocasião. Preparar o ambiente como pede o livrinho. Procurar textos e histórias que ajudem a fundamentar a vocação dentro da família. Convidar pessoas vocacionadas para falarem sobre sua vocação. Fazer uma mesa redonda, um bate-papo, como padres, diáconos, pais, consagrados, leigos, com perguntas, dúvidas, testemunhos, que ajudem as pessoas dentro da família a descobrirem sua vocação. Fiquem agora com a Nilce e com o Edson. Eu sou a Nilce, meu esposo Edson, nós somos da paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Leme, nós somos membros da Pastoral Familiar. Hoje vamos ler um pedacinho da Bíblia, Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 5. Agora, porém, assim diz Javé, aquele que criou você, Jacó, aquele que formou você, ó Israel, não tenha medo, porque eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você, e os rios não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não o alcançará. Pois eu sou Javé, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para pagar a sua liberdade, eu dei o Egito e a Etiópia, e Sabá, em troca de você. Porque você é precioso para mim, é digno de estima e eu o amo. Dou homens em troca de você, e os povos em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Lá no Oriente, vou buscar a sua descendência, e do Ocidente eu reunirei você. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paz e bem, meus amados irmãos da Pastoral Familiar e todos que nos assistem, para esse momento de reflexão, para que nós possamos, dentro da nossa vida, responder o chamado que Deus faz a cada um de nós. O segundo tema, nós temos aí amados e chamados por Deus. O que é ser chamado por Deus?
Muitas vezes no mundo de hoje nós temos tantas informações, tanta poluição sonora, visual, que a gente não consegue enxergar, perceber o chamado que Deus nos faz. Pois o mundo hoje nos coloca no sistema capitalista, o sistema consumista, e a gente deixa de lado as coisas de Deus. É por isso que é importante dentro da família termos a oração. Por isso que é importante dentro da família termos uma orientação, uma educação para a fé, uma educação tanto para os pais como para os filhos, uma educação de ser pessoas boas neste mundo. E dentro disso nós vamos vivenciar a primeira vocação que Deus nos dá, que é o dom da vida. Pois tendo a família e tendo os filhos, a família é capaz de gerar a vida. E esse dom tão especial que Deus nos dá, que é o dom da vida. Por isso que é muito importante educarmos na fé, para que nossos filhos e nós possamos aí estarmos atentos ao chamado que Deus nos faz. Ele sempre dá sinais para nós. Ele não chega para a gente e fala: ô meu filho, eu quero que você vai ser padre, ô meu filho, eu quero que você constitua a sua família. Nós não vamos ouvir com os ouvidos, mas sim ouvir com o coração. Esse é o chamado. Como nós vemos aí através até de Isaías, o chamado que Isaías tem para ser profeta, falar em nome de Deus. E é assim que também nós somos chamados a falar em nome de Deus, na sociedade e dentro da nossa família. Nós vemos o mês de agosto, o mês vocacional. O primeiro final de semana do mês de agosto é dedicado aos ordenados, que seria o diácono. E o diácono pode ser dois tipos, digamos dessa maneira. O diácono permanente, que é uma pessoa casada, já com a sua família estruturada, e aquele candidato vai se preparar para ser diácono permanente. Inclusive o diácono que usa estola, né? Em diagonal. Então esse é um diácono. E o diácono permanente deve ser casado, e sendo diácono permanente, a esposa dele também faz parte do diaconato dele. Não é só ele sozinho, não. A gente fala assim: o diácono não, o diácono é permanente, mas o diácono é junto com a sua esposa, junto com a sua família. E temos o diaconato transitório, é aqueles que vão ser padres, né? Aqueles que não são casados, que ficam um tempo no seminário. E o primeiro grau do sacerdócio é o diaconato. O diaconato transitório é aquele que está se preparando para ser padre. E depois de um tempo, depende de cada diocese, se tiver alguns meses, ou um ano, ou um pouco mais, para se tornar padre. Depois ele é ordenado padre. E o terceiro grau, esse seria o segundo grau, se tornar padre, sacerdote. E o terceiro grau é o bispo. E nós vemos dentro da nossa igreja, cardeal, papa. Não tem mais esses outros graus? Não, são só esses 3 graus: diaconato, presbiterato, que é o padre, e o bispo. Papa são serviços dentro da igreja, recebe o título. Então o título de ter o título, mas junto com o título vem o serviço. O serviço do Papa todos nós conhecemos, que nós devemos de uma certa maneira nós termos essa orientação que ele nos dá, para que nós possamos caminhar junto como igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa é o ponto de referência para o mundo inteiro, unindo o mundo inteiro. O nosso centro é Jesus Cristo, com certeza, mas temos o Papa que une toda a nossa igreja. Então esses são os 3 graus do sacerdócio. Então no primeiro final de semana, vamos rezar pelo nosso padre. E aí a gente verifica também dentro da vocação, qual foi o seu primeiro padre, né? O primeiro padre que você conheceu na sua vida, que você tem conhecimento de ser padre. Ou aquele que te batizou, aquele que fez a sua primeira comunhão, aquele que fez o sacramento do matrimônio, né? Você lembra desses padres? Qual é o seu padre hoje? Certo? O padre é um homem, certo? É um homem, não é um extraterrestre nem um anjo, graças a Deus, né? É um homem com as suas limitações. Por isso que é importante a pastoral familiar
ajudar o pároco da sua paróquia a desenvolver os trabalhos e ajudar ele também a se fortalecer na fé e dar o seu sim à sua vocação. Quando é ordenado, a gente dá o sim. Olha, nós vemos lá em Maria, né? O anjo veio até Maria e Maria disse seu sim. Nós também dizemos nosso sim no momento da nossa vocação, para assumir a vocação, para entrar no seminário, tudo é o sim. Para permanecer no seminário é o sim, para diaconato é o seu sim, para ser padre é o sim. Depois acabou o seu sim? Não. O sim do padre é todos os dias, todos os dias. Por isso que é muito importante, meu irmão, minha irmã, nós como pastoral familiar, nós como fiéis da nossa igreja, estarmos junto com os padres. Eu sempre digo, né? Se as fofoqueiras ficam junto com os padres, o padre se torna fofoqueiro, certo? Se o povo fica com o padre, o povo tem o cheiro das ovelhas, como o Papa nos pede, o Papa Francisco nos pede, que o padre tenha o cheiro das ovelhas, ou seja, estar junto com o povo, estar junto com as suas ovelhas. E assim, meus amados irmãos, nós vemos que temos a vocação para os ordenados. E olha, eu vou falar para vocês, para tornar-se padre não é um estralar de dedo de vocação, não, né? Não, conversão. Um estralar de dedo e eu tenho me converti e quero ser padre. Toda conversão é um processo. E dentro desse processo você sente o chamado, mas nunca você tem certeza, viu, gente? Nunca vai ter certeza. Você está bem realizando naquilo que você está fazendo, então Deus está contigo. Então é o chamado. Mas a certeza mesmo nós vamos ter só depois quando contemplar face a face o Pai. Aí nós vamos ter certeza. Mas no entanto, por isso que é necessário todos os dias darmos o nosso sim, para que dentro desse nosso sim nós possamos ser perseverantes na fé. Primeiro final de semana, os ordenados. Segundo final de semana, a vocação à família. E olha, como eu disse a vocês, vocação à família é educar nossos filhos, educarmos nós mesmos e estarmos juntos, gente. Eu vejo tantas famílias que estão ali perto, mas não estão juntos. Tantas famílias que se distanciam. Hoje nós vemos que o esposo trabalha, a esposa trabalha e os filhos ficam na creche ou na escolinha, né? E outras pessoas vão cuidar dos filhos. E os pais chegam em casa cansado, esgotado, estressado por causa do serviço e não tem um momento nem com o esposo, nem com a esposa e um momento com os filhos. Isso nós devemos rever um bocadinho, meus amados irmãos, porque a vocação para a família é não simplesmente cuidar da família, mas ser família. E ser família é muito mais do que cuidar, né? A gente tem de amar, estar juntos, brincar juntos, vivenciar juntos, tantas outras coisas. Por isso que a família é muito importante. O terceiro final de semana para a vida religiosa. Nós vemos, homens têm os religiosos, né? Que ele não se tornam padres, se tornam irmãos ou padres religiosos. Como aqui em Araras temos os canocianos e os salesianos, que muitos de vocês assistem a Aparecida e lá são os redentoristas, são religiosos. Eu, Padre Ismael, sou diocesano, então a gente não sai da diocese de Limeira, sempre serei padre dentro da diocese de Limeira. O religioso não, o religioso ele é padre para o mundo, então sempre ele vai estar sendo transferido e pode ser transferido até fora do Brasil. Mas nós temos também as religiosas. Vejo que antigamente, nossa, quantas meninas se dispunham a entrar na vida religiosa para ser freira, né? Para ser uma irmã. Hoje nós vemos que dificuldade que tem as meninas para assumir esse compromisso. Claro, existem muitas mulheres que assumem o compromisso dentro da nossa igreja. A nossa igreja tem muito mais mulher do que homem, com certeza. Mas para ter esse caminho mais próximo de Deus, na construção de Deus, a construção do reino de Deus, através da vocação religiosa.
Por isso, dentro da nossa família, que nós devemos cultivar, meus irmãos e minhas irmãs, essa vocação também feminina, certo? Muitas vezes nós queremos que nossas filhas aí se casem, tenha uma família bonita, que estejam uma boa profissão. Nós queremos que todos os nossos filhos tenham uma boa profissão, que eles estejam bem, sejam felizes, né? Isso nós queremos, que seja alguém, certo? De uma certa maneira, com status, mas ser uma pessoa do bem, isso é mais importante. Então tem aí o convite para as meninas, para que possa fazer essa experiência vocacional também, sentir o chamado feminino para fazer parte da obra de Deus, como freira, como uma consagrada. Aqui na nossa paróquia São Francisco, nós temos a irmã Floriana, que há 30 anos está aqui na paróquia. Em termos de freira, ela já tem mais tempo ainda, mas só aqui na paróquia São Francisco ela já está há 30 anos. E nós vemos que quanta dificuldade tem para ter vocações dentro das congregações. Muitas vezes os pais não querem, mesmo padre, né? Para ser padre, muitas vezes eu já conheci, no meu tempo de seminarista, dessa maneira, né? A mãe deu até um caminhão, claro que é um caminhão velho, né? Mas deu até um caminhão para o seminarista para ele sair do seminário para constituir família, ou sei lá, para estar mais próximo dela, para não ser padre. E a gente vê, eu até tinha essa dificuldade quando era vocacionado, a gente via alguns que iam para o seminário, iam para fazer os encontros vocacionais, e os pais não queriam de forma nenhuma, né? Então tem um bloqueio dos pais, mas no entanto é uma decisão complicada, né? Você assumir o compromisso, é difícil, viu gente? É difícil você falar assim, não, eu quero ser padre, olha, eu quero ser freira, é difícil. O mesmo nos dias de hoje, eu quero casar. Nós vemos que os casamentos nos dias de hoje é poucos o sacramento do matrimônio dentro da igreja. Muitas pessoas estão ficando. E o que é isso? Falta de educar nossas famílias para a fé, ou talvez medo, né, do compromisso. Muitas vezes nós temos medo do compromisso. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, vamos assumir nosso compromisso. Vamos tentar ouvir o chamado. E no quarto final de semana do mês de agosto, nós temos a vocação leiga, os catequistas, e todas as pessoas engajadas dentro da igreja, e todos vocês, meu irmão e minha irmã, que fazem parte da pastoral familiar. É uma vocação. Você faz parte da pastoral familiar, você que faz parte de uma pastoral dentro da nossa igreja, mesmo se você não faz parte de uma pastoral, mas se você está envolvido dentro da igreja, é nós que assumimos esse compromisso e somos fiéis. É o quarto final de semana. Ser fiel, gente. O que é ser fiel? Ter fidelidade. Não é estar um dia aqui, outro dia lá, que nem uma fé ping-pong e vai jogando para todos os lados. É importante que nós possamos assumir nosso compromisso. Por isso, tem a questão do medo, com certeza. Tem a questão das dificuldades para que nós possamos assumir a vocação. Todas as vocações, gente, não estou falando vocação para ser padre religiosa, todas as vocações, a vocação à vida para fazer o bem. Então que nós possamos estar atentos ao chamado que Ele faz, dentro do nosso coração e da nossa vida. Eu pensava que para ser padre, viria um anjo, que nem Maria, né? Olha que prepotência, né? Um anjo, né? De asas, falar assim, Ismael, eu quero que você ser padre. E eu vejo na minha vida de vocação que eu tive um anjo. Não foi um anjo bonito não, e nem com asa. Foi um vizinho lá da minha casa que bateu na porta da minha casa e falou assim, você não quer fazer os encontros vocacionais? E na época eram os encontros vocacionais lá em Cordeirópolis, né? E aí eu comecei a fazer esses encontros. Então que nós possamos, nunca é tarde, porque eu comecei a fazer esses encontros, já estava aí com digamos assim, uns 20 e poucos anos, tá? Para mais, né? E aí eu fui fazer os encontros, aceitei fazer esse chamado, e dentro desse chamado continuei a caminhar. E estou aqui hoje. E vocês também, com certeza. Um dia alguém te convidou a fazer parte dessa pastoral. Um padre, alguém que entusiasmou você fazer parte dessa pastoral. Então esse foi o chamado.
Talvez esta pessoa que te chamou foi um anjo que Deus enviou para que você pudesse assumir essa vocação de ser leigos e leigas. Se olhar no dicionário, leigo quer dizer aquele que não entende nada, mas não é esse significado para nós da Igreja Católica. Leigos, na nossa Igreja Católica, significa aquele que não é ordenado. Então, o padre não é leigo, porque ele foi ordenado. O diácono não é leigo, porque ele foi ordenado. O bispo não é leigo, porque ele foi ordenado. As freiras, os religiosos, esses são todos leigos, como vocês que participam das nossas pastorais. Vamos nós termos força e coragem e continuar nessa nossa caminhada. Paz e bem para todos vocês, força e coragem, como eu já disse, mas sempre tenha perseverança, para que nossa pastoral possa continuar a trabalhar para a construção da vida, para a construção do reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom encontro. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de em seu nome anunciar a paz e a luz.